Então, podemos começar a primeira apresentação do dia do professor Cancinado Lima. Professor, você vai ter, então, como foi dito, 20 minutos de apresentação, 10 minutos de comentários de mediadores. Infelizmente, o mediador da nossa sala 3 aqui não esteve presente, mas se alguns participantes, os convidados, ou a professora quiser fazer algum comentário, a gente tem aí 10 minutos para isso depois dos 20 de apresentação. Faltando 10 minutos e 5 minutos, eu aviso no chat, para estar acabando. Mas, professor, qual vai ser? Ok. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, colegas. Eu gostaria de desejar boa sorte a todos e todas pela apresentação. Eu vou compartilhar minha tela, vou pedir só desculpas para pedir licença para desligar a câmera para não haver oscilação da internet. Em seguida, estarei compartilhando a tela. Estamos vendo aqui, professor. Ok, agradeço. Então, pessoal, eu sou Francinaldo Romão de Lima, sou aqui do estado da Paraíba e estou no momento fazendo essa pós-graduação no Profifilo. Estou prestes a qualificar o meu projeto, que basicamente faço uma pesquisa na escola onde eu trabalho. Aliás, eu trabalho em 2 vínculos, sendo um na cidade de Patos, aqui no interior da Paraíba, e trabalho também na cidade de Itaperuá, terra do grande Ariano Suassuna, e numa outra cidade, Tenório, que fica próxima à minha cidade, onde moro, e é lá onde eu desenvolvo a pesquisa, e como eu já falei, estarei qualificando agora no final do mês. Então, como vocês já podem ver, o meu tema, a filosofia no novo ensino médio e as contribuições de Istvan Mesaros para uma educação integral e emancipadora. Basicamente, pessoal, essa pesquisa, ela traz como motivações principais uma busca por educação emancipadora, uma crítica ao modelo educacional vigente e compromisso com a transformação social. O que há por trás desses pontos de motivações, basicamente, são, primeiro, a situação em que vivemos no novo modelo de ensino médio, com o novo ensino médio e todas as mudanças trazidas pela Lei 3.415, e também a situação em que nós encontramos nas escolas todas as questões ligadas ao desestímulo dos alunos, a algum problema com o pensamento crítico, e assim por diante. Nesse item de busca por uma educação emancipadora, eu sou motivado por uma necessidade de educação que transcenda as limitações impostas pelo sistema capitalista. É aí onde eu trabalho com esse grande autor, Istvan Mesaros, um húngaro de orientação marxista, e que ele faz toda uma crítica ao sistema educacional vigente, tendo como pano de fundo um ensino que basicamente trabalha para o capital, né, o grande capital, e o trabalho para o mercado. Também como base motivadora, trago também uma crítica, além desse modelo educacional vigente, trago um compromisso com a transformação social, né? E essa transformação social, trago aí a contribuição tanto de Mesaros como de outros autores que nós veremos logo adiante. O meu trabalho de pesquisa,
ele acontece na escola onde eu trabalho, na cidade de Tenório, como vocês estão acompanhando aí, que é uma cidadezinha que fica aqui no interior da Paraíba, na fronteira entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Uma cidade de pouco mais de 3 mil habitantes, e é lá onde eu desenvolvo minhas atividades no ensino médio integral, no ensino médio em tempo integral. Eu trago como problemática para a motivação da pesquisa alguns pontos que nós podemos ver aí, como a desmotivação dos alunos nas aulas de filosofia, a dificuldade em pensar criticamente de forma autônoma, déficit de atenção e concentração relacionados a um uso excessivo de smartphones, que é um problema que eu acredito no país inteiro nós temos esse desafio. Também desafios na leitura de textos extensos, acredito que também por conta desse pensar muito rápido dos alunos, acostumados com a realidade de um smartphone, com muitas informações, isso traz um problema sério quando eles estão diante de textos extensos. E, por fim, a dificuldade em realizar raciocínios lógicos. Acredito também que tudo isso está interligado. Então, como questão norteadora, a minha pesquisa tenta entender como o ensino de filosofia no novo ensino médio pode promover uma educação integral e emancipadora aos alunos do primeiro ano da Escola Cidadã Integral Maria Lídia Rangel, que é a escola onde eu desenvolvo a pesquisa. Trago como objetivo investigar e desenvolver estratégias pedagógicas que promovam o ensino de filosofia a partir da pesquisa com esses alunos do primeiro ano do ensino médio, com base na perspectiva integral e emancipadora presente na obra A Educação para Além do Capital, de Istvan Mesaros. Trago apenas 3 objetivos específicos, que são também muito abrangentes, que é o primeiro, analisar essas mudanças no novo ensino médio, estabelecidas pela Lei 13.415, de 2017, e como essa lei tem influenciado no nosso trabalho no ensino médio. Também investigar a obra, A Educação para Além do Capital, de Istvan Mesaros, e um leque de outras obras que fazem a ligação com esse trabalho. Propor estratégias de formação com o intuito de promover um letramento filosófico, capaz de desenvolver habilidades críticas, reflexivas, de diálogo, em uma perspectiva integral e emancipadora, na turma do primeiro ano do ensino médio, lá na SCI Maria Lídia Rangel. Então, a minha pesquisa traz um montante de 20 alunos, né, que serão pesquisados, uma professora da disciplina de filosofia e também um membro da gestão escolar. Eu trago aí os fundamentos teóricos, alguns dos autores, o carro-chefe, Educação para Além do Capital, 2005, a teoria da alienação também de Istvan Mesaros, a teoria da alienação em Marx, e outras obras secundárias, como Manacorda, Medeiros, Santos, Saviani, Teixeira, todas obras que nós veremos um pouco adiante no outro quadro. Então, esse é o meu autor, que traz todo o arcabouço teórico. Istvan Mesaros, ele é um filósofo húngaro, falecido há poucos anos. Ele é conhecido por suas críticas ao capitalismo e contribuições à filosofia e teoria social. Ele é muito conhecido aqui no Brasil por quem trata desses temas educacionais e críticas à influência do capitalismo na educação. A última vez que ele esteve aqui, se eu não estou enganado, foi em 2004, no Seminário Mundial da Educação, em Porto Alegre.
Ele era aluno e colaborador de Jorge Lukács, na Universidade de Budapeste, ainda quando morava lá na Hungria, e destacou-se por sua erudição e visão anticapitalista. Autor de obras impactantes como A Teoria da Alienação, em Marx, O Poder da Ideologia e Para Além do Capital, sendo esta última, Para Além do Capital, de 1995, o seu principal trabalho, a sua principal obra-prima, que é um livro muito extenso. E essa pesquisa, a Educação para Além do Capital, traz um pouco da influência dessa obra. Após o tempo em que ele foi praticamente expulso lá da Hungria por críticas ao sistema do stalinismo, né, na ex-União Soviética, ele foi para a Inglaterra, onde atuou também na Universidade da Escócia, Itália, Canadá e México. Em Para Além do Capital, diferencia inovadoramente capital e capitalismo, influenciando debates globais. A metodologia do meu trabalho inclui uma pesquisação com abordagem qual e quantitativa, ou seja, elementos qualitativos e quantitativos, que busca implementar as ideias de Mesaros na sala de aula através de atividades educativas que promovem o pensamento crítico, a reflexão e o desenvolvimento de uma consciência filosófica entre os alunos. A análise crítica se baseia nas teorias de autores como Pierre Nora, José Carlos Libânio, Demerval Saviano e Boaventura de Souza Santos, abordando a escola como um lugar de memória e um espaço para experiências filosóficas emancipatórias. Também nessa metodologia, um pouco na frente, eu trago textos da professora Sirlene Mafra Medeiros, que é a atual orientadora do mestrado. Então, essas atividades elas serão desenvolvidas através do que eu chamo aqui de ação educativa filosófica, que, no meu caso, consiste em 6 encontros de 50 minutos, focando no letramento filosófico, que é um conceito relativamente novo, que eu trago para a pesquisa, o pensamento crítico e a reflexão filosófica, com o objetivo de desenvolver habilidades para autonomia e emancipação. Então, essas atividades incluem a introdução ao pensamento crítico, a problematização e argumentação, o diálogo e debate plural de ideias e a aplicação do pensamento crítico na vida cotidiana. E esses encontros eles estão estruturados para fomentar a análise crítica, o debate construtivo e a aplicação prática do pensamento filosófico, promovendo assim uma educação integral e emancipadora. Nesse quadro, eu trago um pouco desse plano de ação, que eu trabalho em 6 encontros. Basicamente, o primeiro encontro, eu trago como objetivos desenvolver a capacidade de compreender, interpretar e refletir sobre os textos e ideias filosóficas, e como tema o letramento filosófico. No segundo encontro, diálogos e perspectivas filosóficas, basicamente como objetivo estimular a reflexão sobre diferentes temas filosóficos. No terceiro encontro, faço uma introdução à filosofia e ao pensamento crítico, com o objetivo de apresentar o pensamento crítico e a sua importância. No quarto encontro, eu trago como objetivos apresentar problemas filosóficos e estimular a formulação de argumentos, para desenvolver também aí o raciocínio lógico-filosófico, e o tema, a problematização e argumentação. No quinto encontro, trago diálogos e debate plural de ideias, com o objetivo de explorar diferentes pontos de vista, e estimular o respeito às opiniões divergentes. E no sexto e último encontro, onde eu faço a coleta de dados, eu trago aí como tema a aplicação do pensamento crítico na vida cotidiana, com o objetivo de refletir sobre a importância do pensamento crítico no cotidiano e aplicar o pensamento crítico. Eu trago aí um pouco do quadro teórico, conceitual, os principais autores, né? Istvan Mesaros, 2011, Pierre Nora e Sirlene Medeiros, 2016, Demerval Saviani, Carlos Libânio, Boaventura de Souza Santos,
e Jorge Herbert Mide e Sirlene Medeiros, cada qual aqui com as suas contribuições. Basicamente, em Istvan Mesaros, Educação Integral Emancipadora, Norra e Medeiros, Memória e Filosofia, Demerval, Libânio e Boaventura com a Praxis Educativa Filosófica, e Mide e Sirlene Medeiros, Memória Experiencial Intersubjetiva. Como resultados esperados, trago o desenvolvimento do pensamento crítico e autonomia intelectual dos estudantes, a promoção de uma educação que vá além da mera transmissão de conhecimento e, obviamente, para além do capital, para além do mercado de trabalho, as contribuições para o debate educacional sobre o novo ensino médio e o ensino de filosofia, que vem sendo precariamente trabalhado, né? O fornecimento de insights e recomendações práticas para o aprimoramento das práticas de ensino de filosofia no contexto do novo ensino médio. Trago aí algumas das referências, as principais referências, como eu já citei, e espero não ter excedido o tempo, e por fim agradeço imensamente pela atenção e pela paciência de vocês. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor. A gente não se deu tempo não, estamos só em 15 minutos, então a gente tem até 15 minutos a mais, como não temos mediadores, eu abro aqui para se uma das colegas quiser fazer algumas considerações, tiver perguntas sobre. Não sendo esse o caso, então a gente pode seguir para a apresentação da professora Fábia. Pode sim, professor. Tá ok, então. Então vamos lá. Boa tarde, né, novamente a todos. É uma alegria estar compartilhando sobre esse projeto. Agradeço imensamente a todos os organizadores desse evento, em especial, né, o meu orientador e a todos os professores que contribuíram para o fechamento dessa apresentação final desse projeto, que até chegar nessa versão ele teve algumas alterações. Então, me chamo Fábia Martins, moro aqui em Araguaína, interior do Tocantins, e vou compartilhar com vocês o contexto de toda essa pesquisa, intitulada Filosofia e Literatura, Identidade Narrativa no Ensino de Filosofia para Crianças. A contextualização desse problema, né, eu trabalho na instituição SESC, é uma instituição a nível nacional, e a unidade da qual eu trabalho é o Centro de Atividades de Araguaína. Então, ela traz uma proposta socio-interacionista, o que, como eu coloquei no meu trabalho, é um privilégio trabalhar numa escola assim, que oportuniza com que as práticas pedagógicas atinjam realmente o seu objetivo, que é desenvolver um sujeito crítico e reflexivo sobre a vida, sobre a própria vida e sobre o mundo em que o rodeia. E já trabalhávamos assim nessa proposta, sou orientadora pedagógica do ensino fundamental do 1º ao 5º ano, estou como orientadora agora, e nós já trabalhávamos essa questão da literatura com muito apreço, né, nas nossas práticas pedagógicas, e a partir dos meus estudos de filosofia, comecei a inserir a filosofia também nessa prática pedagógica, e quando foi em 2022, teve uma nova versão da proposta pedagógica, onde ela mesma trouxe 5 princípios estruturantes, dentre eles, muito forte a questão da transdisciplinaridade. Então, comecei a desenvolver um programa de formação docente com a minha equipe e com algumas cidades do regional, para que as práticas pedagógicas sofressem mudanças significativas, para que realmente a gente pudesse atingir esses princípios estruturantes. Então, eu comecei um trabalho, né, baseado na minha formação acadêmica, que é letras com especialidade em linguagens, e os meus estudos de filosofia. Então, eu fiz esse entrelaçamento entre a filosofia e a literatura no trabalho com os projetos inter e transdisciplinares da instituição. Com isso, nós conseguimos enriquecer mais ainda o currículo da escola, conseguimos ampliar o trabalho com a formação humanística, só que ainda tinha um desafio. Por mais que esse trabalho entre a filosofia e a literatura
perpassasse pelos projetos interdisciplinares da escola, e nessa mudança para o transdisciplinar, nós ainda não alcançamos o que a proposta pedagógica nos pede. Então, nós tínhamos esse desafio. E, a partir disso, eu me propus a desenvolver um projeto de pesquisa sobre essa questão desse trabalho de filosofia para as crianças, como que poderíamos ampliar esse trabalho, embora não fosse uma disciplina obrigatória do currículo do Fundamental 1. Então, começamos esses estudos, começamos esses projetos, e começamos a trazer com mais profundidade questões temáticas do universo infantil, a aplicação do pensamento filosófico nesses contextos reais de sala de aula para criança, e o desenvolvimento de habilidades críticas e reflexivas. Com isso, o meu projeto de pesquisa, nessas dimensões que já foram citadas, e com esses desafios que nós tínhamos desse trabalho de filosofia para criança e como fazer, já que não era obrigatório no currículo, nessa perspectiva que unia o meu lado pesquisadora em relação à literatura com a filosofia, pensei nesse projeto de pesquisa, ao qual adentrei no mestrado, no ano de 2023, para 2024 e 2025, e a partir dos estudos na disciplina de Laboratório de Ensino de Filosofia, a disciplina que cursamos no primeiro semestre, uma das disciplinas que cursamos no primeiro semestre, e também a partir, claro, das orientações do orientador, esse projeto foi sofrendo modificações, e chegamos a um denominador, que seria através da concepção de identidade narrativa de Porriquet. E chegamos nesse título, Filosofia e Literatura e Identidade Narrativa no Ensino de Filosofia para as Crianças. Então, a pesquisa baseada nesse foco de filosofia para crianças, entrelaçada com a literatura, a partir da luz da identidade narrativa de Porriquet. O que eu proponho nessa pesquisa? Interligar a obra literária, né, nessa perspectiva dessa análise de Porriquet, a partir do conto de As Margens da Alegria, de Guimarães Rosa, onde as crianças iam se apropriar dessa leitura, trazendo a questão da narrativa literária, entrelaçando com a narrativa da própria criança, para investigar o problema de pesquisa ser investigado, para investigar como o conceito de identidade narrativa de Porriquet pode contribuir para o ensino de filosofia destinado às crianças do ensino fundamental 1. O objetivo desse trabalho, o objetivo geral, apresentar as possibilidades e o conceito de identidade narrativa contribuir para o ensino de filosofia para crianças. Objetivos específicos: promover um diálogo entre filosofia e literatura, elucidar o conceito de identidade narrativa de Porriquet e problematizar o conceito de identidade narrativa de Porriquet com vistas a contribuir no ensino de filosofia para crianças. Só um segundo. E a contribuição dessa pesquisa para a inovação e o avanço do conhecimento nessa área de estudo, trazendo a filosofia e a literatura, né? São duas áreas do saber que tem para mim, a partir dos meus estudos, eu trago também aqui como fundamentação Laurière e Cândido, que Cândido ele traz a literatura como um direito, né? Um direito igual as pessoas têm um direito à liberdade, direito a tantas coisas. A literatura para Cândido é um direito. E eu me atrevo a dizer que complementar, né, o que Cândido fala, que a filosofia também é um direito. Quando eu pego essas duas áreas do saber, que são as bases que vão desenvolver na criança esse pensamento crítico, esse conhecimento a partir da própria autonomia do pensamento crítico, do desenvolvimento emocional, eu acredito que essas duas áreas do saber, trabalhadas na infância, desde a infância, quando a criança chegar a ser um adolescente, lá no ensino médio, um professor de filosofia, ele não vai precisar dizer para um adolescente o motivo ou o porquê dele precisar estudar filosofia, porque isso vai ter sido trabalhado desde a eternidade. E nesse ensino de filosofia para as crianças, a sala como uma comunidade de investigação, como um campo do saber e de experimentação, assim como o Walter Benjamin também fala, trazendo temas filosóficos sobre a existência, sobre o meio que ela vive, com a expansão de estudos nesse campo,
nós poderemos ampliar o olhar tanto do letramento filosófico para as crianças, como acredito eu que essa pesquisa também ela pode ser replicada em outras esferas. E, claro, contribuir para o desenvolvimento das competências delineadas pela Base Nacional e todos os documentos norteadores que a nossa legislação nos pede. Falando um pouquinho dessa, como entra a identidade narrativa, né, de Paul Ricoeur, nessa concepção da literatura, né, nessa concepção, eu acho que eu falei aqui, isso, nessa concepção de como isso pode ser trabalhado com as crianças. Então, a identidade narrativa de Paul Ricoeur, ela surge como uma perspectiva filosófica enriquecedora, explorar a forma pela qual os sujeitos, as crianças, constroem e interpretam suas identidades por meio das narrativas. Essas narrativas no meio infantil, acredito que elas tecem sobre nós o movimento desse papel central, na moldagem da nossa identidade pessoal, transcendendo não apenas a narração de eventos, mas sim aquilo que a criança se encontra naquele momento. E com isso vai formando essa experiência ao longo do tempo. Não esperar com que ela aspire um adolescente ou um adulto para que isso seja trabalhado. Nessas identidades, de acordo com o Paul Ricoeur, as identidades elas são formadas pela contínua elaboração de narrativas que se entrelaçam com o passado, o presente, o futuro, atribuindo um significado e tendo uma coerência nessa narrativa da vida. Então, quando a gente propõe isso para as crianças, essa proposta de Ricoeur, ela destaca a relevância das narrativas pessoais no processo da construção identitária, da construção do ser, da construção a partir da formação infantil até a vida adulta. Além de ressaltar não só o seu impacto na forma como percebemos e compreendemos o mundo ao nosso redor, mas o mundo como a partir de dentro para fora, a partir da própria narrativa. E a literatura entra como esse ato de leitura, leitura de si, leitura da obra literária e leitura de mundo, apresentado pelo texto de Guimarães Rosa, no qual me proponho a trabalhar com as crianças. E, nesse contexto, o texto ele é apropriado pela criança, que constrói sua própria realidade a partir dessa imersão nesse conto de Guimarães Rosa, a partir dessa imersão no texto. Inicialmente, que por ela, né, acontece ou há uma estranheza, mas que depois a criança ela adentra no universo dessa leitura universal, buscando essa compreensão de si a partir da compreensão da própria obra. Então, é um pouquinho isso que Ricoeur propõe, que eu estou interligando com o contexto infantil. Uma pesquisa será a condução da pesquisa abrangerá os estudantes com idades compreendidas entre 9 e 10 anos, pertencentes ao 5º ano do ensino fundamental da Escola Sesc de Araguaína, no período matutino. Essa faixa etária é uma faixa etária que foi escolhida pensando nesse desenvolvimento cognitivo da criança, e a partir desses desafios, né, Araguaína é uma cidade do interior, apesar de grande, mas é uma cidade do interior e que tem uma clientela, nós hoje atendemos uma clientela muito, muito diversificada. Então, essa pesquisa também vai contribuir para a construção desse sujeito, para a construção dessas problemáticas, aliás, das resoluções de problemas que são típicos também da comunidade escolar. Também contribuirá para a difusão desse letramento filosófico na rede Sesc de Educação, trazendo um pouquinho para o meio em que eu trabalho, para a rede Sesc de Educação, tanto no nível regional, que é o DR, quanto no nível nacional, porque além de coordenar o ensino fundamental, eu também dou formações para outras escolas dentro do estado do Tocantins e para outras escolas da rede Sesc Educação fora do estado do Tocantins. Então, o resultado dessa pesquisa, ela servirá para essa difusão também do letramento filosófico e de possibilidade do trabalho com a filosofia e literatura com as crianças. E também vou trazer nessa pesquisa essa aproximação científica, essa aproximação da pesquisa científica e aplicação prática, como vocês verão com mais clareza quando eu for detalhar a metodologia do projeto.
Fundamentação teórica, trago para esse projeto tanto literatos como filósofos, onde eles se interligam nessa contemplação da existência, na apreciação da arte da escrita, no desvendar dos significados, tanto onde divergem nessa opinião, desde lá de Platão, Aristóteles, até nos dias de hoje. Trago também para essa discussão Heidegger, Sartre, os literatos Cândido, Paz, e, claro, vou abordar com mais profundidade a vida e obra de Paul Ricoeur. Como proposta de... Deixa eu só subir um pouquinho aqui, como eu não estou compartilhando a tela inteira. Só um segundo. Aqui. Como proposta de ação educativa filosófica, eu proponho como produto final, como produto do resultado dessa pesquisa, uma metodologia de ensino para as crianças, onde o diário de leitura será a principal ferramenta, que a partir dessa metodologia haverá um trabalho de compreensão de si mesmo e compreensão do mundo, trazendo temas e abordagens filosóficas para o meio infantil, todo que será aplicado nas etapas do projeto, será detalhado em um manual abrangente, né, um manual que discorrerá sobre toda a metodologia e aí o passo a passo dessa metodologia aplicada para as crianças, e que se torna um produto replicável. Adentrando mais um pouquinho em como será aplicado esse projeto, ele terá a duração e estrutura de 6 encontros, 50 minutos de cada encontro, onde o primeiro será a apresentação temática para as crianças, a partir de uma roda de conversa, e os demais seguirão com leitura individual da obra, e o registro das percepções das crianças no diário de leitura. A análise posterior será análise dos diários de leitura, à luz da concepção da identidade narrativa de Paul Ricoeur. A metodologia é uma pesquisa de abordagem qualitativa, fundamentada no conceito da identidade narrativa de Paul Ricoeur. A investigação será conduzida, como já havia dito, né, com estudantes do 5º ano do ensino fundamental, ao total de 27 estudantes, a faixa etária entre 9 e 10 anos no período matutino. As pesquisas essa escola na qual eu trabalho, ela tem a divisão em trimestre, então a aplicação da pesquisa acontecerá agora no segundo semestre de 2024. As crianças serão envolvidas na leitura do conto As Margens da Alegria, de Guimarães Rosa. Já falei, né, a escola adota a divisão em trimestre. A fase de aplicação acontecerá em 6 encontros de 50 minutos cada, onde o primeiro será uma abordagem diferenciada e o seguinte será para a leitura do conto. Esse conto, apesar de ser um conto curto, para as crianças achamos por bem dividi-lo em 5 sessões, para que aconteça uma profundidade, uma leitura mais com imersão maior e mais profunda. A abordagem dessa pesquisa, ela terá a distribuição, né, dos encontros ao longo do período, proporcionando uma abordagem gradual e aprofundada dos temas filosóficos, oferecendo aos estudantes um espaço adequado para reflexão e diálogo. Procedimentos, o tempo está acabando, né? Procedimentos metodológicos, pesquisa bibliográfica, autores, como já foi citado na fundamentação, vou acelerar aqui um pouco. As etapas, as etapas, né, delineadas para coletar análise de dados, a entrevista não diretiva, através de rodas de conversa e todo um diálogo e a coleta de dados. Para esse momento, nós utilizaremos instrumentos como fotografia, gravação de voz e utilização desses dados para análises futuras. A leitura e registro das narrativas no diário de leitura, que terá essa divisão em capítulos do diário de leitura. Análise de dados e a identidade narrativa, todos esses dados serão analisados a partir da identidade narrativa de Paul Ricoeur. O método de análise adotado para análise do diário, das gravações, a partir dos dados coletados a partir de todos esses instrumentos, será análise de conteúdo, e dentro da análise de conteúdo, optei pela análise categorial, que é o que mais que favorecerá o trabalho pela análise da identidade narrativa de Paul Ricoeur.
os procedimentos dessa análise, a leitura imersiva dos diários, o estabelecimento dessas categorias que já estão, que são essas aqui, temas principais, perspectiva de si, emoções e sentimentos, reflexão e identificação. E a codificação e análise. Feito isso, haverá, por último, a triangulação de dados entre o que foi analisado do diário, das transcrições das gravações e os registros fotográficos. E, por último, análise descritiva para descrever as observações, a compreensão e a aplicação desse trabalho. Aqui o cronograma que eu me propus a fazê-lo e as referências bibliográficas. Fecho a apresentação. Corri um pouco, porque o tempo, quando eu olhei aqui, o cronograma já estava 19. Eu acho que não extrapolei não, né, Vinícius? Extrapolou não, professora. Muito obrigado pela apresentação. Obrigada. Queria passar a palavra agora ao professor Rogério, que vai ser o nosso mediador. Eu sou o mediador. Eu peço desculpas pelo atraso, mas houve uma pequena confusão aqui. Eu estava na sessão lá embaixo. Então, foi a Fábia que falou agora, né? A dinâmica, Vinícius, tem perguntas agora ou a gente passa para a próxima fala? Agora nós podemos com um momentinho. Como os outros professores faltaram, a gente pode abrir para 10 minutos de perguntas para a professora Fábia, aí o outro colega também, se tem alguma pergunta a ser feita, as convidadas que estão como ouvintes. Podemos abrir a pergunta sem tanta pressa, já que nenhum dos outros professores que ia apresentar apareceu até agora. É só a Fábia que compareceu? Só a Fábia e o professor Francinaldo que apresentou antes dela. Tá bom. Então a gente pode abrir para conversa, né? Para perguntas, né? Provavelmente, qualquer comentário sobre os trabalhos, pode ser feito agora. Se alguém gostaria de perguntar alguma coisa para a professora Fábia, fazer alguma colocação? Se ela vai levantar uma mão, pode levantar. Boa tarde a todos. Professora Fábia, eu gostaria de parabenizá-la e também só compartilhar contigo que a minha proposta do trabalho de mestrado também é filosofia para ou com crianças, e é algo assim um pouco raro de se encontrar. Então, quem sabe a gente poderia também, né, em outro momento, trocar algumas ideias sobre esse trabalho que você está desenvolvendo, né, para contribuir aí na nossa caminhada em conjunto. Era só isso, sem perguntas. Obrigada, Estela. É uma alegria conhecer, né? Porque realmente, como você falou, é algo raro, né? Algo raro. Então, acredito que tanto a minha pesquisa como a sua, então, irão contribuir muito para esse campo, né? Para o enriquecimento desse campo de filosofia para as crianças. Obrigada, e vamos sim trocar aí figurinhas. Fábia, posso até fazer uma pergunta? Eu cheguei já no final da tua fala, peço desculpas. Posso fazer uma pergunta para ela? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor, pode fazer. Fábia, em função do teu título, né? O título do teu trabalho é Filosofia, Literatura e Identidade Narrativa no Ensino de Filosofia para Crianças. Você está pensando isso em função de um recorte de faixa etária ou não? Aí o que você está chamando de crianças, qual é o teu público? Só por curiosidade. É um recorte. Serão crianças do 5º ano, da manhã, e as faixa etária de 9 a 10 anos. 9 a 10 anos? Isso, 9 a 10 anos. Uhum. Você não pensou em estender isso também para outras séries, não? Eu não entendi a última fala. Se você já cogitou a hipótese de estender esse público, adolescentes entre o ensino médio.
Sim, sim, assim, como eu falei, eu acredito que o resultado dessa pesquisa ela pode ser replicável em qualquer segmento. Como eu trabalho com esse público, com criança nessa faixa etária de 6 a 11 anos, então eu optei por fazer esse recorte. Então, eu acredito, pelas minhas pesquisas, por tudo que eu já vi, há pesquisas com literatura, com trabalho com literatura e filosofia, há pesquisa para as crianças, mas pesquisas que unem a literatura e a filosofia para esse público são ainda uma lacuna muito grande. Então, por isso que eu me propus a focar nessa questão e nesse público. Ok, obrigado. Queria aproveitar aqui para falar. Caso não tenham mais perguntas, o professor Rafael e o professor Quincinaldo, senhor Rafael, você vai apresentar essa sala correta? Escuta. Isso mesmo. Fala isso. Tá, perfeito, gente. Então, então me chamo Rafael Zanato Albertini, sou ligado ao FMS, estou aqui em Campo Grande, e o meu trabalho atualmente tem por título, essas seguintes palavras: o jovem como leitor e autor da própria vida, contribuições de Paul Ricoeur para o autoconhecimento e projeto de vida no novo ensino médio. Então, primeiro eu queria pedir sinceras desculpas por não poder ter por não ter acompanhado os trabalhos anteriores. Eu vi que a Fábia usou ali o termo narrativa, né? Eu fiquei curioso se tratava ou não de Ricoeur. Infelizmente, não pude acompanhar a apresentação dela, tá? Na introdução, então, o que eu faço? Parto ali desse problema de pesquisa, de que modo que a questão da identidade pessoal pensada pela tradição riqueriana pode ser aplicada didaticamente ao desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes do ensino médio. Esse é o problema de pesquisa, porque, de alguma forma, já vem ali acompanhando o trabalho de Ricoeur, né? O trabalho de Ricoeur vem me acompanhando desde a graduação em filosofia, e também trabalhei no mestrado em psicologia e agora também no mestrado profissional. Acabo continuando com esse autor, principalmente a partir dessa sua perspectiva da identidade narrativa. E depois o objetivo desse meu trabalho é propor uma aplicação da abordagem ricoeuriana da identidade pessoal na forma de uma sequência didática visando o desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes do ensino médio. Então, esse é o objetivo. E ali o que eu fiz? Fiz meu trabalho é pensado a partir de 3 capítulos, sendo que o primeiro deles é justamente esse, intitulado Projeto de Vida no Novo Ensino Médio, Concepções e Propostas. A ideia que eu fui fazendo, né, nesse primeiro capítulo é de ter uma leitura, fazer uma abordagem mesmo, né, exegética, hermenêutica, daquilo que os textos do novo ensino médio têm proposto. E esses textos, tanto ali em nível federal, quanto também especificamente para o meu estado, que é o Mato Grosso do Sul. Então, o que eu destaco aqui? Então, com essas mudanças trazidas com o novo ensino médio, não só a ampliação da carga horária, como todos nós sabemos, essa questão do projeto de vida é bastante urgente, bastante premente. E uma das questões também que são mais enfatizadas, né, até mais do que a legislação anterior, é o chamado princípio da educação integral, que não se trata apenas de uma educação em tempo integral, como muitas vezes alguns, né, mais leigos acabam podendo pensar, mas se trata de um olhar realmente diferenciado para o ser humano, é ali que eu vou depois atacar com a proposta ricoeuriana. Então, que ideia é essa de uma formação integral, uma educação integral? Então, o próprio documento define assim: o desenvolvimento intencional dos aspectos físicos, cognitivos, socioemocionais do estudante por meio de processos educativos significativos que promovam a autonomia, comportamento cidadão e protagonismo na construção do seu projeto de vida. Se vocês forem ali pesquisar, né, projeto de vida, por exemplo, na lei ou também nas diretrizes, vocês vão ver que ele aparece bastante mesmo. Então, essa ideia de que o jovem possa articular aqueles conteúdos que ele está ali vendo, né, pensando nas suas competências, suas habilidades, e que isso tudo, de alguma forma, reverta num benefício para a sua própria vida, e pensando ali seu encaminhamento de futuro também. Depois, o que eu vou fazendo? Né? Eu vou procurando ver ali o que esses documentos estão trazendo em termos de pensamento sobre a identidade, né, de cada um desses jovens e o seu projeto,
E tem uma citação também, né, ali que vai dizer o seguinte: os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, tema que a gente acabou de ver, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida e para a formação dos aspectos físicos, cognitivos e emocionais. Então, sempre essa tecla de olhar o ser humano de uma forma muito mais holística, então pensá-lo exatamente na sua integralidade. E o que também acaba aparecendo ali nesses documentos, né, aqui ainda em termos federais. Então, o projeto de vida aparece como um tema transversal, então ele pode ser trabalhado e deve nas várias disciplinas, né, ele pode atravessar, né, os vários conteúdos que vão sendo ali trabalhados, e o documento dá uma liberdade para isso, que se pense, então, esse projeto de vida como um tema transversal ou como, efetivamente, uma unidade curricular. No caso do meu estado, Mato Grosso do Sul, optou-se por trabalhar como um componente curricular. Então, é assim, né, olhar o projeto de vida na sua generalidade ali, como vários componentes que podem trabalhá-lo, e especificamente também ganhando uma unidade curricular para poder chamar de sua. Então, e é justamente nessa unidade para essa unidade que eu vou pensar uma sequência didática, né, futuramente. E o que a gente percebe também, né, que é trabalhado nessa perspectiva, né, do projeto de vida, sobretudo olhando aqui para o projeto de vida e comunidade curricular no Mato Grosso do Sul. Então, esses 5 pilares aqui: autoconhecimento, emoção, mundo do trabalho, comunicação, relações sociais, cidadania e compromisso ético. Então, a disciplina deve pensar em todos esses elementos aqui. E ali que entra o autor, que eu tenho pesquisado já desde a graduação, então tem ali por volta dos 14 anos que, de alguma forma, tenho acompanhado o pensamento de Ricoeur. Então, o segundo capítulo vai se dedicar a isso, vai olhar para a obra de Ricoeur, particularmente para 3 das maiores obras dele, que são as mais recentes. Então, desde a trilogia Tempo Narrativa, lançada ali no meados da década de 80, passando por O Si Mesmo Como Outro, que é da década de 90, até culminar em Percurso do Reconhecimento, que é depois de 2004, mais ou menos, já um pouquinho antes da morte de Ricoeur. Então, a ideia é vasculhar, né, o que a gente pode pegar de contribuição requeriana nesse sentido. E o que a gente vai ver, né? Por exemplo, na obra que aparece esse conceito, identidade narrativa, nós vamos ver essa concepção aqui do Ricoeur, né? A narrativa como uma necessidade transcultural, ou seja, nessa aposta, né, de uma antropologia filosófica que Ricoeur faz, ele vai dizer que o ser humano necessita dessa questão narrativa, e essa é uma questão não é só do Ocidente, né? Todas as culturas manifestam essa necessidade narrativa ou uma identidade narrativa. E o que ele vai dizer? O tempo torna-se humano na medida em que está articulado de modo narrativo, e a narrativa alcança sua significação plenária quando se torna uma condição de existência temporal. Então, por isso a gente vai entender a obra do Ricoeur, tempo e narrativa, porque o tempo só se torna efetivamente humano a partir do momento que ele é narrado. Então, nós podemos dizer, olha, hoje de manhã eu tomei um café, e nisso eu encontrei o meu amigo, a minha amiga aqui no colégio, por exemplo. Então, eu vou falando sobre personagens, eu falo sobre o tempo, eu falo sobre razão, eu falo sobre emoção. Então, por isso que a importância de uma narrativa, porque ela consegue articular todos esses elementos ali também. E depois ele vai trazendo mais elementos. Por exemplo, um sujeito se reconhece na história que ele conta para si mesmo sobre si mesmo. Então, quem sou eu? É uma das perguntas mais difíceis, né? Vamos pensar lá na esfinge que acabava devorando, né, quem não a decifrasse. Daí vai ser justamente o Édipo que vai conseguir fazer isso, né, segundo a mitologia grega, né, o decifra-me, eu te devoro, e de repente ele consegue matar a charada da esfinge e escapar daquela morte. E então, no fundo, está ali atrás, né, dessa charada, desse enigma, uma ideia desse sujeito que precisa se conhecer. E como que a gente se conhece, afinal? Quando a gente fala sobre a própria vida, né? A partir do momento que eu narro a história da minha família, que eu falo sobre os fatos que foram acontecendo na minha vida, isso está pleno, né, daquilo que eu próprio, daquele modo como eu me entendo, né? Depois essa outra citação, que a primeira é tirada do tempo narrativo, a segunda já é tirada de
do percurso de reconhecimento. Sob a forma de narrar-se, a identidade pessoal se projeta uma identidade narrativa. Requer muito, posso dizer, modesto, né, e humilde, assim, no sentido de falar, olha, a identidade narrativa, a maneira como eu me conto as histórias sobre mim, isso não esgota o que eu sou. Né? É claro que aquilo que eu sou tem muito mais coisa do que aquilo que aparece na narrativa. Por outro lado, a maneira como eu seleciono certos acontecimentos, né, para poder dizer quem eu sou, isso também vai mostrando aquela pleiade de racionalidade, de emoções, de sentimentos a respeito da minha própria vida. Então, no fundo, acaba refletindo quem eu sou. Porque eu seleciono certos acontecimentos para poder dizer quem estava comigo, o que aconteceu, o que eu senti. Tudo isso acaba mostrando muito, né, sendo um reflexo importante, então, dessa identidade narrativa e sendo como que um grande mosaico no qual eu vou mostrando, né, aquilo da maneira como eu me vejo. E aqui tem uma outra citação também do tempo narrativo que vai dizer o seguinte, né, abre aspas. O sujeito aparece, então, constituído simultaneamente como leitor e como escritor de sua própria vida, conforme o desejo de Proust. Aqui ele pega o Marcel Proust, porque ele pensa que a obra desse autor francês, né, Em Busca do Tempo Perdido, seria uma grande ideia, né, um dos motivos ali, através dos quais ele acabou buscando essa ideia de uma identidade narrativa, né? Por isso que ele pega do Proust. Então ele vai falar, ó, sim, o sujeito é leitor e escritor da própria vida. Depois, como se comprova na análise literária da autobiografia, a história de uma vida não cessa de ser refigurada por todas as histórias verídicas ou fictícias que um sujeito conta sobre si mesmo. Essa refiguração faz da própria vida o tecido de histórias narradas. Então pensa o seguinte, quando a gente vai falar sobre si, olha o tanto de coisas que a gente precisa pegar. Eu preciso falar sobre o meu nascimento. Bom, eu não sei como que foi a gravidez da minha mãe, então eu preciso escutar dela como que ela vai narrando isso. Eu não sei como foi o meu parto, porque eu não vou lembrar daquilo que aconteceu. Então as pessoas vão dizer, olha, foi isso, foi aquilo, né? Foi uma cesárea, foi um parto normal, o pai desmaiou ou não desmaiou, enfim. Então eu preciso trazer todos esses elementos, inclusive os elementos da falsa memória, né? Quem não as tem? Então, quem não a tem, né? Uma ideia, aconteceu tal coisa comigo, e de repente a mãe e o pai falam, não, isso aí nunca aconteceu com você, né? Então, mas, de alguma forma, como a maneira como nós vamos articulando esses fatos, verídicos ou nem tão verídicos assim, isso vai dizendo quem nós somos. Então, por isso que a gente vai fazendo essa coxa de retalhos mesmo, ou melhor dizendo, né, não se trata só de uma coxa de retalhos, porque esses elementos ali não são grudados ou costurados uns aos outros de modo aleatório. E quero insistir bastante nisso para falar sobre o tempo narrativo, para poder dizer que existe todo esse trabalho de tentar uma coerência na incoerência das coisas. E a gente vai tentando dar sentido àquela história, então, que é narrada. Depois, o que isso acaba trazendo? Por que isso é importante também para poder pensar, né, no chão, na sala de aula, nos alunos todos, né? Tem uma outra citação que ele traz assim, o si do conhecimento de si é fruto de uma vida examinada. Olha só, né? Que é uma temática mais filosófica do que isso, né? E quer fala explicitamente sobre o papel, por exemplo, do Sócrates, né? Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, essa frase que a gente conhece a UFA, a partir ali, né, dessa vivência como professor de filosofia. Então, existe algo de muito socrático nessa nossa tentativa ali de falar sobre, de nos narrar, essa tentativa de nós falarmos sobre a nossa vida, de contar aquilo que acontece. Isso também que serviria muito do ponto de vista, fazendo essa intersecção, né? Por exemplo, pega uma disciplina do projeto de vida e pega a filosofia, então aqui está esse papel privilegiado que nós temos, por exemplo, de contribuir com o olhar da filosofia para essa matéria, que de repente tantos outros, né, acabam tendo muita dificuldade, não que o filósofo não vá ter essa dificuldade, mas ele vai ter um olhar privilegiado para isso, e para poder também trazer toda essa competência filosófica sua. E por isso também que eu trouxe aqui nesse processo hermenêutico de constituição de si, porque a nossa identidade não é dada de maneira imediata. Eu não vou falar sobre aquilo que eu sou de uma maneira direta, assim, o Rafael é isso, 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 isso. Eu conto uma história sobre o Rafael.
E esse fato de contar uma história traz, então, essa articulação desses conhecimentos, desses sentimentos e tudo mais, né, para poder falar sobre aquilo que eu sou, e ajuda também para que as outras pessoas compreendam quem eu sou. Isso que é usado até em processo de vendas, né? Então, eu dou aula de psicologia organizacional, então vira e mexe, lido ali com aquelas tentativas, né, que os vendedores usam bastante para poder propor, até empurrar um produto para nós, né, o famoso storytelling. Então, ele chega lá, olha, porque essa camiseta foi usada pelo Príncipe William, assim, não sei aonde, porque esse perfume, tal pessoa, assim, famosa utiliza. Então, ali também tem um processo hermenêutico, mas claro que nós queremos usar isso não de uma forma mercadológica, mas para poder olhar como que eu interpreto a minha própria vida. De que maneira que eu me vejo? De que maneira também que eu avalio a minha própria vida, porque uma vida examinada é isso, né? A gente acaba também aplicando certos valores para poder dizer, olha, esse ato que eu fiz foi legal, isso foi bom, isso foi ético, ou isso não foi ético, isso foi imoral da minha parte. E para a gente pensar em atribuir, né, nessas questões os louros dessa vitória, ou também essa palma do martírio até, né? De um arrependimento, de uma mudança de vida. Então, essa questão está bastante atrelada também. E outra coisa, né, a possibilidade que a gente tem de contar contar a própria vida de uma outra maneira. A gente pode falar sobre a própria vida falando só de desgraças, por exemplo. Ou mudar o olhar e falar, mas será que a minha vida é só constituída de desgraça? Será que não posso destacar pontos de superação, elementos ali de enriquecimento? Então, essa que é a grande riqueza de uma narrativa também, né? A gente fala hoje tanto de resiliência, e a narrativa pode ajudar isso. Olha, se eu estou contando a minha vida a partir de um certo viés muito negativo, eu também posso olhar a partir de um viés que é mais positivo. E aqui que está a grandeza disso. Tanto é que o Ricardo, onde que ele atirou isso, nessa versatilidade que tem a própria questão das narrativas? Ele vai pegar de uma dupla fonte, que ele vai dizer. Na verdade, é uma fonte, mas também é um exemplo, tá? Então, por exemplo, o caso da psicanálise. O Ricoeur, que se aproximou muito da psicanálise freudiana, principalmente ali no final da década de 60, com a sua obra da interpretação. E o Ricoeur vai falar o seguinte: Freud tem um componente muito forte de hermenêutica, né, na psicanálise dele. E um elemento muito interessante é, quando ele vai escutar os seus pacientes, o que ele quer fazer ali? Ele quer fazer um processo de perlaboração. O que é uma perlaboração? O próprio, quem está escutando, né, o analista, ele vai provocar a pessoa a falar, e nesse ato que a pessoa vai ter de falar sobre acontecimentos, inclusive dolorosos, por exemplo, traumas, tá? E a partir do momento que essa pessoa vai contando esses traumas para o analista, ela vai dando coerência àquilo que está sendo dito. E vamos lembrar bem aquela cena do divã, né, que é tão representada no teatro, nas novelas e filmes, enfim. O analista mesmo vai dizer para a pessoa o que ela tem que pensar, o que ela tem que crer. Não. Ele vai trabalhar com esse material humano das falas dessa pessoa, qual que vai ser a grande função dele? Perguntar. E esperar que a pessoa conte. Então, e nesse ato de contar, esse ato de contar já existe ali a Talking Cure, que é a ideia de a cura pela fala. Perdão, obrigado. A cura pela fala, porque a pessoa vai falando certas coisas de si, e nesse ato dela falar, ela vai aplicando coerência e ela vai dando um salto existencial, ou olhando de uma outra maneira. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que tenha sido vítima de abuso. E, de repente, aquela vitimização pura que estava lá naquele primeiro momento, dela fala assim, puxa, aconteceu isso comigo, eu sou culpado, culpada, por isso que me aconteceu. De repente, a pessoa, ao contar a história, vai falar, não, eu não sou culpado por isso. Eu não sou culpada por isso que aconteceu. Então, vai ter um outro olhar a respeito disso, né? E, inclusive, aqueles fatos que eram antes incompreensíveis, porque justamente estavam fragmentados, agora vão se tornar mais compreensíveis, porque eu vou colocar no formato de uma história, vai ter o começo, meio, fim, e isso também vai dando uma suportabilidade, né? Eu lembro de aquela frase que está lá no início uma das obras da Hannah Arendt, que é uma história pode ser suportada a partir do momento que ela é contada, uma coisa assim, né? O sofrimento é suportado a partir do momento que ele é contado. Então, é bem essa ideia de uma perlaboração
psicanalítica. E outro exemplo que o Ricoeur traz é o do Israel bíblico, porque como que é essa história de Israel, como que Israel é entendido, né, e refletido, porque ele vai perceber o que o Israel é, esse povo israelita é aquilo que ele conta, né, desde as histórias lá do Antigo Testamento, como que foi o processo de liberação do Egito, como que foi a caminhada no deserto, e lembrando, isso junta fatos e coisas que não são tão factuais assim, como a experiência religiosa traz. Tá? Então, uma coisa é um fato, uma libertação, por exemplo, do Egito, agora se abrir o Mar Vermelho é outra coisa. Mas, ainda assim, o fato de contar sobre isso diz sobre aquele povo, o que ele é. Tá? Então, finalizando essa parte aqui que vai constituir o segundo capítulo da parte de Ricoeur, eu trago essa contribuição aqui de si mesmo como outro. Ao fazer a narrativa de uma vida cujo autor não sou quanto à existência, faço-me seu coautor quanto ao sentido. Bem mais, não foi por acaso, nem por abuso, que, em sentido reverso, vários filósofos históricos interpretaram a vida vivida, como desempenho de um papel numa peça que não escrevemos e cujo autor, por conseguinte, recua para além do papel. Então, essa ideia que trazido de novo, né? Eu sou autor e escritor da minha vida, e como autor eu não faço tudo nela, eu mesmo não me fiz, eu ganhei essa vida, eu fui julgado aqui, como vai pensar a perspectiva heideggeriana, e ao mesmo tempo vou dando sentido a isso tudo, né? Enquanto eu sou esse ser para a morte, né? Or mors certa, ora incerta, então eu sei que eu vou morrer, mas não sei quando. Enquanto eu vou vivendo, eu vou dando sentido também a essa minha existência. E também, né, outro trabalho que eu trago aqui, ó, um trabalho incessante de interpretação da ação em si mesmo, porque as ações são legíveis, né, e contáveis, que prossegue à procura de adequação entre o que nos parece melhor para o conjunto da nossa vida e escolhas preferenciais que governam nossas práticas. Aqui vem entrar cheio, gente, projeto de vida. Né, porque eu vou lá e falo, o que eu quero de mim, eu, Rafael, e cada um de vocês? E essa escolha, esse projeto grandioso, assim, e ao mesmo tempo, o que vai ou não casar com esse projeto, a partir das várias escolhas pequenas que eu tenho. Então, há vários modos de introduzir o ponto de vista hermenêutico nesse estágio final. Em primeiro lugar, entre nossa vida visada da boa vida, nossa visada da boa vida, e as escolhas particulares, desenha-se uma espécie de círculo hermenêutico em virtude do jogo de vai e vem, entre a ideia de vida boa e as decisões mais marcantes da nossa existência. Então, e aqui o Ricoeur é brilhante nesse sentido, isso ocorre como um texto no qual toda e a parte são compreendidos um por meio do outro. Então, é assim que a gente vai lendo a vida. Essa minha decisão, né, concorda com isso, né, isso que eu quero também ajudar os jovens, porque de repente eles vão lá, tem um projeto, sei lá, de serem diplomatas, mas a decisão de fazer um curso de culinária vai de encontro ou ao encontro desse projeto. Se ele quer ser matemático e de repente ele está pensando ali em estudar as briófitas e as pteridófitas, será que isso vai ao encontro ou de encontro que ele tem em mente? Então, isso também é uma ideia para poder ajudar nessa perspectiva ali de um projeto de vida, lembrando, né, não só uma perspectiva profissional, né, mas uma vida como um todo, com todos os seus aspectos, de uma família que a pessoa pretenda ter, na vida amorosa, lazer, tantos aspectos que a gente pode encaixar aqui. E a última parte, que ainda está a fazer, pois não? Licença. A gente passou aqui 2 minutinhos já do seu tempo. Opa, Pedindo tá. para você, se possível, finalizar rapidamente. Finalize em um Teve minuto. pautas, podemos Finalize passar um em um minuto. pouquinho, mas não tanto. Obrigado. Perfeito, perdão. A última parte está para ser feita. O que eu pretendo fazer? Proporcionar uma sequência didática, provavelmente 6 aulas, né, ou 3 aulas geminadas, voltadas para o segundo ano, em que eu vou trabalhar alguns textos desse Ricoeur, mas como eu acho que seria uma questão mais árida desse trabalho, é de propor aos alunos pensar como Ricoeur, e não exatamente só fazer uma exegese ali de Ricoeur, né, e para poder pensar como que eles poderiam aplicar esse conceito de identidade narrativa à vida deles, certo? Então, eu agradeço pela atenção, deixa eu finalizar esse compartilhamento. Pronto, Muito obrigado aí pela apresentação, professor. agradeço. Passamos agora para o nosso mediador, o professor Rogério, que tiver considerações, comentários, seguidas, tivemos tempo, muito comentário do professor e da professora que estão aqui presentes. Professor Rogério. Ok, obrigado, Vinícius. Obrigado, Rafael, pela fala. Rafael, eu fiquei pensando ao longo da tua fala
uma questão, e eu gostaria de ouvir você falar um pouquinho sobre isso, que é o seguinte: tem uma dimensão aí que você frisou bastante, que é a dimensão teórica, né, da análise e discussão do texto do Riquet, mas, por outro lado, tem uma dimensão que eu chamaria mais prática, assim, que é no teu contato no dia a dia com os teus alunos, né? Então, a minha pergunta tudo bem, tem uma, não é nem pergunta, é um questionamento. Tudo bem, tem uma parte que é mais teórica mesmo, assim, você mencionou agora no final, vai selecionar alguns textos para discutir com os alunos em aula, mas essa parte, que inclusive você usou como exemplo, né, sei lá, o aluno quer fazer medicina, mas será que o curso de culinária vai atrapalhar? Enfim, como é que você pensa em implementar essa parte mais, vamos dizer assim, face a face, né, caso a caso, tendo esse background do Riquet por trás? Você já pensou ou não? Ou você está pensando sobre isso? Obrigado. Obrigado, professor. E aqui no caso, Rogério, eu penso o seguinte: teve já umas dinâmicas, né? Porque por ter trabalhado na iniciativa privada e agora também na escola pública, teve uma dinâmica que eu achei muito interessante para pensar uma identidade projetiva. E essa dinâmica começava, e isso eu quero incorporar para a sequência didática, que é a seguinte: algo muito simples e que começava com os seguintes dizeres, né? O aluno tinha que escrever uma redação e começava assim: hoje, aos 40 anos, eu, e reticências. E eles completassem, né, aquele texto. Eu acho muito interessante, porque quando eu quero falar dessa identidade, ele fala também do projeto, como o senhor mencionou, né? Então, eu estou pensando em fazer isso, aquilo. Então, é muito interessante porque provoca esse aluno a pensar. E ali também, um dos dramas que a gente percebia nesse contato com os alunos é: professor, mas eu vou colocar realmente só os meus sonhos, né? Eu quero fazer isso tudo, fazer de uma forma mais idealizada, romântica até, ou eu vou colocar como eu realmente imagino estar aos 40 anos? Então, era esse conflito que é muito interessante, né? Porque essas idas e vindas entre o que como a pessoa se percebe, ou um pouco mais de realismo ou de idealismo, e a vida é constituída também nisso, né? E esse processo de tessitura, quando ele vai escrevendo a respeito, é um exercício muito dos mais interessantes para ele poder perceber. Daí ele se colocava: olha, eu imagino que eu já vou estar casado, ou alguns colocavam: eu já separei, eu estou com filhos de tal idade, eu já consegui fazer tal coisa, eu consegui ter tais conquistas. Então, é muito interessante, e eu quero trazer para a sequência didática, num dos momentos, esse processo de fazer esse texto, para a pessoa pensar no futuro. Um outro, né, para poder resgatar mais as memórias, a maneira como que aquela pessoa integra isso, então, para poder olhar para o passado, que às vezes a gente pode parecer óbvio para nós que estamos no exercício mais reflexivo, mas de repente para eles nem tanto assim. Então, eles olharem para poder pensar nessas memórias lá do passado, né, aquilo que de repente desperta mais saudade neles. Então, eu quero esse olhar, né, mais retrospectivo, esse olhar mais de hoje também, numa das aulas, para poder pensar como que ele se vê hoje, né, e avalia isso, né, porque a narrativa traz a descrição, mas traz também a avaliação, e como que ele se projeta para o futuro. Então, pelo menos esses três grandes momentos, eu gostaria de trazer ali na abordagem mais prática da identidade narrativa aplicada aos alunos. Ok, obrigado. Te agradeço. Temos mais alguma pergunta, comentário sobre o trabalho do professor? Se não for o caso, gostaria mais uma vez de agradecer pela fala, professor Rafael. Gostaria de pedir aos, perdão, gostaria de pedir aos presentes aqui que abrissem as câmeras para poder capturar a tela e mandar para o nosso organizador, que eu fizesse isso. Então, se possível, professora Fábio, professor Francinaldo, professor Rogério. Sim, deixa eu acender outra luz aqui, porque está a luz nas minhas costas. Sem pressa. Não vai adiantar. Vai ter que ser assim mesmo. Tranquilo. Fazer desconto possível. Não sei se não vai atrapalhar.
Conseguimos ver se dá para deixar. Um segundo agora. Nesse caso, gostaria de agradecer a todos os apresentadores, a apresentadora, ao professor comentador, e agradecer a todos pela presença nesse primeiro dia do Profestilo. Muito obrigado.